10 horas em ponto. Voltamos então com o Liberdade de Opinião para você que nos acompanha sempre ao vivo. Já passamos por dois assuntos importantíssimos para o nosso cenário nacional e agora a gente traz mais um em relação a essa movimentação pré-eleições presidenciais. O pré-candidato do partido Podemos, Sérgio Moro, se encontrou com o ex-presidente Michel Temer. Esse encontro ocorreu aqui em São Paulo e o ex-presidente Temer tem sido muito requisitado pelos possíveis candidatos da presidência da República. Então, por isso a gente traz esse assunto aqui para o Liberdade de Opinião, para ouvir de Boris e de Molica, de que maneira vocês avaliam, Boris, essa solicitação tão constante de Temer, não é? De que maneira Michel Temer pode contribuir para esses pré-candidatos e se haveria algo a mais nas entrelinhas em relação a Sérgio Moro? Olha, Elisa, o Temer é um homem experiente, foi presidente da República, ocupou diversos cargos, foi presidente da Câmara. Quer dizer, é um homem que virou uma espécie de oráculo. Ficou interessante políticos passarem por Temer, digamos, para se contaminar um pouco com essa sapiência, com essa experiência que o ex-presidente acumula. Ele realmente é um homem competente. Nesse pequeno período que ele ficou completando o mandato da presidente Dilma, que foi cassada, ele se comportou administrativamente de maneira muito interessante. Então, ele tem virou mesmo uma espécie de consultor. As pessoas querem conversar com ele. O Fernando Henrique também, o ex-presidente Fernando Henrique, também muitas vezes é procurado assim como uma espécie de oráculo pela experiência que ele acumula, por ser uma pessoa inteligente, preparada, assim como o Temer. Então também é um oráculo. As pessoas... Sempre a política brasileira tem alguns oráculos que são procurados e que são ouvidos. No caso do Moro, o pretexto foi ouvir o Temer sobre programa de governo, sobre planos e tudo isso. Na verdade, foi um encontro arranjado por uma série de amigos, o advogado do Moro, que já foi advogado do Temer, o Elzinho Mouco, que é marqueteiro do Temer, uma série de amigos, foi lá. O Temer tem uma boa ascendência, uma boa presença, se quiser, no MDB. Então, é interessante. E tem um fator que abala a candidatura do Moro agora. O Moro tem um cinturão de ferro em torno da sua candidatura, que são os políticos. Os políticos têm contas a acertar com o Moro. O Moro botou muita gente na cadeia. O Moro propôs a investigação e o processo de muita gente que não acabou na cadeia, mas acabou. O Moro é perigoso para essa gente, e é alvo de retaliação. Então, o meio político como um todo não tem a visão que a certa camada da sociedade brasileira tem positiva dos trabalhos que Moro prestou ao país, encanando bandos enormes de ladrões que depois, por razões formais, conseguiram se safar das mãos da justiça brasileira. Tem uma versão de que quando o Temer foi preso foi ordem do Moro. Não foi ordem do Bretas, do Rio de Janeiro. O Moro, pelo contrário, facilitou, estou imaginando que dentro da lei, a vida do Temer. Então essa história não existe de que foi
o Moro que mandou prender o Temer e agora está se voltando ao Temer. Então, essa visão que os políticos têm dele, essa distância que querem manter dele, ou essa até retaliação, a presença dele com o Temer, que representa o político, a média do político brasileiro, conciliador e tal, recebendo ele, transfere um pouco vamos dizer, um pouco uma almofada em torno desse cinturão, quer dizer, se pretende isso, desse cinturão de ferro que repele o Temer dentre os políticos brasileiros. Ele tem enormes dificuldades. Na hora que ele saltar isso, o contato dele vai ser com a população. Mas ele precisa ampliar a candidatura dele, precisa arregimentar mais partidos, mais políticos, etc. E isso não está fácil, e uma das razões mais importantes é essa da repulsa que é causada pelo medo e pela vingança de um homem que impôs a lei acima de tudo e acima de todos. Elisa. Até daqui a pouco, Boris.